Cá estamos, mais uma vez, chegamos. Boa noite para todo mundo. Estamos começando mais um Conversa Direta, tá? Nossas noites de terça-feira, 10 horas, nos encontramos para bater um bom papo, para conversar bastante sobre diversos pontos que estão cruciais, que são assuntos que estão no nosso dia a dia, no nosso momento. Estamos começando agora a nossa segunda live dessa segunda temporada do Conversa Direta, certo? Hoje, meu amigo Fabrício vai fazer as honras, certo? Deixa eu só enviar aqui, colocar aqui o nosso tema de hoje, nosso tema, título da live, na verdade, né? Que é a Conversa Direta. Conversa direta com Fabrício e Rei. Vou fazer novamente, rapidinho. Segunda temporada. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Cida. Boa noite, Jô, Cláudia. Bem-vindos todos. Estamos começando. Denilson, boa noite. Fabrício já chegou. Tiago está com a gente também. Deixa eu só escrever aqui. Fabrício Pessoa, meu grande amigo Fabrício Pessoa, que já está na live de hoje. Gente, antes de eu fazer o convite aqui para o Fabrício, deixa eu falar um pouquinho dessa figura, dessa pessoa incrível que é o meu convidado de hoje. Hoje a gente tem um encontro filosófico com Fabrício Pessoa. Deixa eu enviar o convite aqui para o meu amigo e logo em seguida. Eita, Fabrício! Olá, meu querido. Boa noite, meu irmão. Tudo bom? Tudo bom, amigo? Boa noite. Como é que você tá, meu velho? Cara, na medida do possível, tudo em paz. Também. Coisa boa, coisa boa. Deixa eu só enviar aqui o convite para os meus amigos, para a galera que me segue, para entender um pouco do que está acontecendo com a gente hoje. Beleza, beleza. Tá me ouvindo bem? Ah, oi? Tá me ouvindo bem? Tô, só tá dando um pequeno delay na minha voz. Toda vez que eu falo contigo, fico escutando minha voz de volta. É, tu quer tentar fazer a conexão novamente? Vamos tentar de novo, Beleza, rapidinho. beleza. Vamos lá, estou aqui enviando o convite para meu amigo Fabrício, para darmos início à nossa segunda live dessa segunda temporada do Conversa Direta, tá? Boa noite para todo mundo que está chegando. Vanessinha, Andréa, Alfredo. Vamos lá, estou aguardando aqui. Enquanto isso, gente, hoje, Lucas, bem-vindo. Aguardando só o Fabrício aceitar. Hoje é nosso encontro filosófico, tá? A gente vai falar sobre filosofia, num tema bem importante. Vamos falar sobre o tema de hoje. Na visão filosófica, o que a pandemia e seu isolamento social está nos deixando? O que é que elas nos deixa como ensinamento? Certo? Deixa eu enviar novamente aqui o convite para Fabrício. Aguardando só ele aceitar para darmos início ao nosso bate-papo. Pronto. Eu acho que agora tá E ok. aí, Fabrício? Beleza, perfeito. Gente, esse é meu amigo Fabrício Pessoa. Deixa eu falar um pouquinho desse cara que ele é incrível, tá? Fabrício é graduado no bacharelado em Educação Física pela SESUNITA, especialista em Educação Física Escolar e Desenvolvimento Infantil. Eu o conheci na
graduação, na pós-graduação MBA em Gestão e Marketing. Graças a Deus a gente está construindo uma amizade muito forte, profissional, pessoal, isso é bem legal. Fabrício também é professor da rede municipal e rede estadual da cidade de Brejo da Madre de Deus, gestor de empresa e hoje graduando em filosofia. Fabrício, meu amigo, seja bem-vindo ao Conversa Direta. Boa noite, Ulisses. Obrigado pelo convite, cara. Foi uma honra de poder participar. Eu acompanhei a primeira temporada, acompanhei o primeiro episódio. Assim que você me chamou, fiquei super grato pelo convite, por poder participar e, de certa forma, bater esse papo com você nessa conversa direta aqui sobre o tema. Pois E é, parabéns pelo projeto. Eu acho fantástico. obrigado, meu amigo, obrigado. E vai ser bem interessante nosso papo, né? Porque a gente está trazendo hoje a filosofia para um tema bem pertinente que está acontecendo, que é a pandemia, né? Todo mundo está passando por ela, o isolamento social que muita gente passou, mas muita gente já precisou sair desse isolamento, alguns pela necessidade do trabalho, outros pelo próprio sufocar do dia a dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre, na visão filosófica, o que a pandemia e o isolamento social nos deixa, o que é que ela está nos trazendo de ensinamento. Certo? Certo, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Como é de praxe, né? Eu sempre envio um roteiro, um leve roteiro para todos os meus convidados. E eu não foi diferente com o Fabrício. Fabrício, para começar, a filosofia nos ensina a sermos seres pensantes, questionadores. Verdade. Você acredita na ideia que esse momento de isolamento social vem sendo, está sendo um momento de muita reflexão para as pessoas? Ulisses, de reflexão, sim. Mas de antemão, assim, eu queria dizer que esse momento, essa pandemia, ela, já vi algumas correntes dizendo assim, mas o lado bom. Cara, não existe lado bom. É uma pandemia mundial com milhões de mortes no mundo todo. Economia atingida, saúde atingida, um momento muito caótico da história da humanidade, eu digo, de forma global. Sim, sim, sim. Nós podemos sim dizer que é um momento de reflexão, mas que assim não existem ganhos, como é que eu posso dizer, reais de benefícios em relação a essa pandemia. Então, a grande chave da questão, sob uma ótica filosófica, é você pegar esses cacos, né, assim, e de certa forma fazer essa reflexão e alguma aplicação de benefício. Agora que isso de uma forma pessoal, mas que não existe Uhum, nada que venha de fora para dentro, do caso de fora dessa pandemia, isolamento social, essas coisas todas que seja de benefício. Para ficar claro assim, já de concordo, antemão. Entendes? concordo plenamente contigo. Eu acho que, assim, eu encontrei muitas pessoas dizendo que a pandemia viria a ser um divisor de águas, mas eu acredito nessa situação que você está me colocando, que é algo pessoal, não é algo que vem de fora, não é algo externo, é algo de dentro da pessoa. A pessoa talvez agir de forma diferente, pensar de forma diferente e tudo mais. O que, assim, particularmente, eu já tenho minhas dúvidas em relação a isso. Por tudo que a gente está vendo, né, no nosso dia a dia, não sei se as pessoas estão pensando diferente, assim, de como pensava antes. Acaba que, de certa forma, Ulisses, nós somos expostos ao nosso íntimo também. Ou seja, muitas pessoas se mostram agora nessa pandemia, nessa quebra de rotina, nessa quebra do que, desse isolamento, aí acaba sendo potencializado alguns temas. Assim, as pessoas se Sim, mostram mais do que são na sua natureza, a sua essência. Ou seja, eu não sei se melhoram ou pioram, mas, como você disse, assim, a reflexão existe e as ações também em relação a essa pandemia existem. massa, massa. Vamos continuando. Vamos lá. Ah, muitos falam que a pandemia e o isolamento social, o que eu acabei de comentar, é um divisor de águas na vida das pessoas.
será que com todos os acontecimentos isso realmente é real ou está sendo só uma força do hábito das pessoas? Só um falar por falar? Vê só, eu acredito que existe sim esse divisor de águas, porque até então são coisas, são experiências novas que as pessoas estão vivendo, essa, esse quadro da pandemia, essa história do aprender a fazer algumas coisas, ela vem se tornando assim uma coisa que vai mudar. Ou seja, não existe o novo normal, como é falado. Isso aí Uhum. pode ficar. Existe o pós pandemia, assim, o normal daqui para frente, que não seria uma mudança divisor de água propriamente dita para essa nova normalidade. Mas vai ser assim um mundo Certo, que a pandemia vai ser levada no contexto geral. Quer dizer, não é uma mudança só apenas entendo, pessoal, é uma mudança de todo o contexto, todo o caráter daqui para frente. Então, assim, entendi. existe esse divisor de águas, existe essa questão da mudança, ela vai ser uma coisa que vai ser aplicada e não é forçar a barra, não é nada assim, nós vamos ser habituados com novos hábitos, criar Uhum. novos hábitos, criar novas concepções. E se você olhar, por exemplo, é, no contexto da saúde, até a década de, se não me engano, final de 70, começo de 80, alguns profissionais de saúde não usavam alguns tipos de EPIs, como luvas plásticas, luvas de látex. Por exemplo, dentistas não atendiam com luva látex até o final da década de 70, começo de 80. Depois do surgimento da AIDS, algumas outras doenças infecciosas contagiosas, isso aí virou uma rotina hoje que você não imagina que tipo ser atendido por Não se alguém imagina ver uma pessoa sem isso. atendendo sem, né? Isso. Então, eu acredito que, por exemplo, esse uso de máscara, acredito que algumas medidas de segurança, elas daqui para frente elas vão estar habituadas, vão ter que estar sempre em toda a retomada, em todos os tipos de ações que vão acontecer. Então, assim, chega a ser um divisor de águas, mas ainda está sendo, na verdade. A gente não sabe o próximo passo dessa, do que vai acontecer nesse pós-pandemia. Entendi. Eu sou meio incrédulo, sabe, dessa situação de novo normal. Eu acho que esse novo normal ele está sendo uma forçação, ele está sendo forçado por todo mundo pela necessidade, como eu falei no início, pela necessidade, ou talvez não, mas esse novo normal, para mim, ele é muito assustador. É Eu não sei se porque, você concorda com isso, mas é porque assim, ele me passa é uma um ar coisa, de preocupação, entendeu? é uma coisa que ninguém sabe para onde vai, não tem referências antigas, nem sabe para onde vai. E, assim, me espanta alguém ter algumas atitudes para esse novo, vamos chamar isso, usar esse termo, que eu não gosto muito, mas assim, Uhum. essa nova era que a gente está enfrentando aí agora, me espanta pessoas ainda tipo negar a ciência, ou negar a vacina, ou colocar teorias de conspirações políticas acima de. E tipo, isso aí, a gente em pleno século XXI, em plena pandemia, tem um pensamento, a pessoa tem um pensamento tão restrito em relação a isso. Aí o Certo, que certo. preocupa é isso, dessa nova normalidade, dessas novas ações que virão com pessoas com esse negacionismo que eu acho incabível. Eu estava vendo hoje o jornal, por exemplo, o Brasil não atingiu a parte de vacinação em nenhuma das faixas etárias das crianças, nenhum tipo de vacina. Ou seja, Nenhum tipo de vacina o o que a gente negacionismo, chama de vacina básica, né? o Da vacinação negacionismo à básica. ciência é um fato, é uma realidade. Isso aí eu não sei a quantas anda, não sei para onde a gente vai com isso, Uhum. entendeu? É complicado, realmente é complicado. E aí, assim, nessa situação que a gente está passando, com tudo que a gente está vendo acontecendo, porque, tipo, a pandemia, ela vem como ponto principal, né? Mas a gente tem pequenas, não são tão pequenas assim,
mas tantas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Queimadas, essa negação à ciência, que seria processos de prevenções, etc. e tal, que a gente sabe onde vai, infelizmente, onde a gente acaba finalizando. Independente da gente adoecer ou não, todo mundo tem o mesmo destino. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é sobre a morte. Eu acho interessante a gente até bater um papo sobre isso e tal. E aí eu peguei um textinho de apoio que diz assim, um dos grandes méritos de Epicuro, Epicuro foi um grande filósofo de 341 a 271 a.C., foi ter contribuído para libertar as pessoas do medo, sobretudo o medo da morte. Ao considerar o ser humano como uma entidade coesa formada por um conjunto de átomos em movimento, Epicuro concebe o fim da vida como um processo tão inevitável quanto natural, descrito como uma simples dissolução dessas partículas elementares, que mais tarde se reunirão novamente, dando origem a outros seres, razão pela qual o filósofo sustenta: a morte não significa nada para nós. Ah, Ao contrário do que se acreditava, Sócrates e Platão, ele justifica sua convicção. A morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, a morte não existe. Quando a morte passar a existir, eu já não mais existo. Eu achei essa passagem dele muito interessante, muito forte para o que a gente está falando, né? Principalmente na situação de libertar as pessoas do medo. E aí eu pergunto a ti, Fabrício, mesmo com toda essa concepção estudada, fundamentada, não é um exagero, não seria um exagero o que vem acontecendo em relação à normalização das mortes, como a gente temos, estamos vendo nesse momento. Então, Ulisses, sobre o texto de Epicuro que você falou, ele traz, ele faz a leitura da morte como um fato inevitável, mas ele acaba também colocando uma questão nesse parêntese. Ela é inevitável, mas o que vamos fazer em relação a ela? Vamos apenas esperar ela chegar ou vamos dar um sentido à existência nesse decorrer? Entendeu? Aí ele coloca um aspecto em relação à vida, dizendo que até a morte chegar, a gente tem duas escolhas, é a vida autêntica e a vida não autêntica. Certo. Essa vida autêntica para Epicuro, ele diz que é a vida onde você deve buscar prazeres. Muitas vezes é feita uma leitura diferente. Levam Epicuro como um filósofo de prazeres carnais, de farra, de festa. Calma, é assim, ele diz que você tem que ser feliz, certo? Certo. É, isso aí é o que vai dar essência a essa questão dos finalmente, da morte. Ele faz uma abordagem em cima da leitura socrática de Platão, do ser, do ser como como é que eu posso dizer, do ser como um objeto de estudo e diz assim, esse ser vai para onde? E o que fazer até lá? Certo? E ele também traz, em relação à vida não autêntica, é você ser apenas levado no decorrer da sua existência. Que é o que é assim, Uhum. o que acontece cada vez mais nos dias atuais. As pessoas que, tipo, não têm como posso dizer, não têm esse foco na sua existência em si. Mas sobre a morte cabe uma reflexão. Uma não, cabe inúmeras, né? Várias. Assim, em Uhum. relação a essa pandemia, antes da gente falar dessa normalização. Quando a morte é lá na China, na Itália, alguma coisa assim, ela causa um espanto. Mas quando a morte volta para cá, que a gente vê ela apenas como números todo dia,
até não morrer alguém próximo, alguém que comova de verdade, a gente infelizmente é condicionado a fazer essa leitura, infelizmente, angustiante, tristemente, banal em relação a esses fatos. Uhum. Mas tem uma questão também que a gente pode levantar como um parênteses em relação a esse conceito. Por exemplo, quando morre alguém próximo, quando um amigo, um parente, alguém que você conhece, cabe de um momento de reflexão sobre a sua existência. Tá entendendo? Então, assim, Certo. a gente trazer a morte como uma coisa normal, a gente tem que entender assim a ótica em relação a que ela é olhada. E ainda sobre a morte, tem duas passagens que eu acho são geniais. Assim, das duas é o seguinte: sim, nós temos um ponto final, sim, nós temos um ponto de início. O que a gente vai fazer no decorrer desses dois pontos aí é o que vai fazer a nossa existência valer a pena. E a outra passagem que eu acho espetacular é de uma tirinha que tem com Charlie Brown e Snoopy. Não sei se você já viu, que eles estão na beira de um lago e Charlie Brown faz um questionamento, diz o seguinte: Snoopy, um dia nós vamos morrer. Aí Snoopy olha para ele e responde: mas até lá todos os dias vamos viver. Então, assim, Boa. quando a gente fala nessa existência, quando fala nessa existência da morte, quando fala nesse ponto esse ponto inflexível, nessa quimera, né? Ela só existe quando nós não existimos, não tem por que nos preocuparmos, não diz para a gente ser frio em relação a isso, certo? Sim. Mas assim, diz que a gente vai ter que ter uma passagem, os religiosos, pessoas mais religiosas podem colocar assim essa questão da vida, o vida após a morte, o espiritismo que tem várias encarnações, mas Uhum. o que a gente sabe que essa vida existencial é o que vale a pena ser vivido, é o que tem que ser vivido. Tá entendendo? Ela tem que ser vivida de uma forma feliz, de uma forma proativa, de uma forma que eu diga assim, que onde você faça benefícios para não só para você, mas todo um coletivo Uhum. que lhe cerca. Então, assim, essa normalização da morte, eu não acho que ela deve ser uma coisa que a gente ache, seja complacente com esse tema, não. Temos sim que nos angustiar e nos indignar com isso. Tá. O Marcílio Ramos, ele estava bem ansioso para acompanhar a live. Ele pediu para que eu marcasse várias vezes para que ele não perdesse. E ele acaba de fazer um comentário sobre esse tema que estamos conversando agora, da nossa realidade, né? Ele fala que a normalização norte-americana não é um espanto, porque é uma sociedade que já passou por inúmeras guerras, inúmeras situações. Lá a vida tem um outro sentido. Ele entende como um sentido mais ralo do que aqui. Aqui no Brasil, a morte se analisou não por uma questão de cultura, mas por uma questão de política. Concordo com isso, tu encara dessa forma também. O que eu mando um abraço pro meu amigo Marcílio. Marcílio é uma figura fantástica, amigo meu, historiador, professor universitário, professor de escola também, ensino fundamental e médio. O cara tem uma cabeça massa. Sim, concordo em relação ao descaso de governantes para com atitudes assim relacionadas ao salvar vidas, entendeu? A banalização ela vem muito também de quem nos representa, de como é tratada, de como é exposto, não só os dados, tipo quando nós temos representantes que chegam ao ponto de dizer assim, e eu com isso para 50 mil mortes no seu país, ao invés de dizer assim, o país está de luta e a gente vai procurar fazer alguma coisa para melhorar, onde a gente tem um país que já completa mais de 100 dias que não tem um ministro da Saúde para tratar uma pandemia com um corpo técnico,
onde tem um país que tem assim, não existem políticas públicas que tratem dessas questões de saúde de forma mais, como é que eu posso dizer, mais humana, Uhum. aí eu acabo concordando com o Marcílio, que é assim, a nossa sociedade, ela reflete também do que nos lidera. Ou seja, esse sentimento de banalização, ele vem de uma forma superior, de banalização à morte, ele vem de uma forma superior com o descaso que é feito para ser evitado isso. Concordo com o Beleza. Marcílio. Beleza. Perfeita, perfeita colocação, meu amigo. Marcelo, obrigado pela sua participação. Participa mais vezes aí, tá? Temos ainda mais assuntos a falar. Coloca a tua ideia aí pra gente. Tá chegando uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Henrique, ele coloca assim: até onde os frutos da reflexão durante a pandemia podem se efetivar? Boa. E deixa eu dar uma olhada aqui. Ele complementa, ou talvez seja a mesma questão, não sei. Ele complementou aqui: o que fazer para as reflexões realizadas na pandemia não se transformem em ações de impacto social, Não, se transformem no caso, né? se transformem em ações de impacto social, isso. Então, Henrique, mandar um abraço também para meu amigo Henrique. É, nessa pandemia, voltando para aquela primeira questão, onde a gente comentou sobre a reflexão, o que é que essa pandemia deixa, a reflexão filosófica sobre a pandemia, ela serve para a gente tratar o nosso lado coletivo também, o coletivismo. E essas ações, hoje que são de distanciamento social, mas em breve que assim esperamos que seja para uma retomada a esse convívio, é, essas ações da questão das reflexões pessoais, elas vão ser trabalhadas, precisam ser trabalhadas para se transformar em ações de impacto social, com questões de empatia, questões de pensar não só no pessoal, mas no coletivo, de pensar de forma assim, de tipo, somos todos e todos somos um. Essa reflexão que a gente deve fazer, ela desde esse isolamento social forçado, que tivemos que passar por ele, até ações que venham nessa normatização, desse novo normal, são tem que ser ações assim que sejam pensadas é, numa forma de corrente, numa forma de união, certo? A gente tipo perdeu muito, nós perdemos muito, como é que eu posso dizer? Até de certa forma, essa pandemia ela foi devastadora, acabou com muito senso de humanidade em alguns aspectos. A gente Certo. tem que retomar esse senso de humanidade, a gente tem que fazer isso aí como práticas suscetíveis à união, à proatividade, pensar mais no próximo. Isso aí é uma forma que pode ser refletida ainda hoje, desse pensamento no próximo, a, com esse isolamento social. A pandemia não acabou, minha gente. A gente vê esse final de semana agora gigantesco, aí Uhum. todo mundo, assim, tipo, chutou o pau da barraca e acha. Você não está tendo responsabilidade só com você, tem que ter responsabilidade com o próximo também, com os profissionais de saúde, com o sistema público de saúde. Muitas vezes a gente se vê num barco, um barco sem direção. Imagina se a gente tivesse a responsabilidade coletiva, tanto agora quanto mais na frente. Então, assim, isso aí eu deixo para a gente que faça dessa reflexão pessoal um, um pontapé para ações coletivas. Muito bom. Ó, o Marcílio ele tá provocando a gente aqui, tá? Certo, certo. Lá vem, ó. Vejam bem, uma provocação para os dois. Schopenhauer, a grosso modo, nos ensina a não temer a morte no sentido de algo natural. Porém, trazendo essa ideia para os atuais dias, a sociedade brasileira não perdeu por ela ser natural. Está perdendo porque estaríamos mais individualistas. Faz sentido, Marcílio. Faz sentido essa questão da introspecção e dos frios números mostrados numa TV, nas mídias sociais.
eu não diria de perder o medo da morte, mas tipo de como é colocado pra gente essa questão da morte. Tipo assim, nós não contamos mortos, mas como luto, como indignação. Nós vemos hoje que está 100 mil mortes e amanhã está 110 mil. E tipo assim, e durante mais de 45, 47 ou foi 48 dias seguidos no Brasil, tivemos uma média de 1.000 mortes por dia. Por dia, Uma média exatamente. de todos os dias, 1.000 mortes, 1.000 mortes, 1.000 mortes. E você pega esses dados e vai, no começo engole seco e depois já tá, tipo assim, porra, 1.000 mortes. É quando baixa, eita, baixou de 1.000 mortes, tá 990 ou 980. Então, assim, essa leitura individualista, ela vai muito também da frieza que os fatos trazem, como os fatos são abordados, essa falta como é que eu posso dizer, de sentimento de união também. O nosso Certo. governante, nosso Estado não tem esse cuidado com a gente e acaba que isso reflete uma, de uma forma despretensiosa, gigante, que vem ser abordada. Então, nessa leitura de Schopenhauer em relação ao individualismo, eu diria que sim, concordo que estamos mais individualistas, apesar de que não concordo que isso seja Ah, certo. ele, ele complementa assim, já leva o pensamento Nietzscheano, de Nietzsche. Nietzscheano sobre o egoísmo, sobre sermos egoístas por natureza. E aí ele complementa assim, ah, se não é ninguém do nosso ciclo de amizade ou parental, então não houve morte. Quando a gente fala sobre essa situação do egoísmo, o que a gente viu acontecer nesse final de semana agora, que simplesmente as pessoas explodiram, saíram de casa, foram para as praias, foram para as diversões e tudo mais. Existe um teor muito forte do egoísmo em relação a essa situação, principalmente relacionada à morte, como o Martílio colocou. Né? Se não é nosso, se não é ninguém próximo, não estou nem aí, eu vou na barraca. Ulisses, assim, em relação ao pensamento nietzschiano de sermos egoístas por natureza, a gente pegar assim uma linha de Nietzsche bem ao pé da letra, a gente tem que fazer uma live aqui bem bacana, bem grande. Mas Uhum. o que é que a gente pode tomar por lição disso aí? Eu vi muitas pessoas dizendo assim, porra, tô de saco cheio de ficar em casa, tô de saco cheio dessa pandemia. Então, quando os casos começam a normalizar, estabilizar, você esquece de tudo que continua acontecendo, certo? E você acha que por seu direito, só você, aí entra esse egoísmo dentro do pensamento nietzschiano, só você não vai ter problema de estar ali sem máscara, só você não vai ter problema de estar numa praia ou numa piscina, enfim. E você chuta o pau da barraca, você não aguenta. Mas só que é assim, o que eu tiro um exemplo da Itália, que foi o primeiro epicentro europeu fora da China. O que levou Uhum. a pandemia a ser devastadora e ser, de certa forma, o primeiro país a ter casos a milhões num período curto rápido foi um jogo que teve da Liga dos Campeões, onde o pessoal da saúde já tinha tido alguns casos de Covid em aeroportos, e o pessoal viajou para a Itália no jogo do Atalanta e quando voltou foi uma peste que infectou toda a Europa. Ou seja, naquele momento foi um pensamento egoísta, mas salve uma questão. Não tinha exemplos para ser colocado. Então foi um pensamento egoísta que eu posso dizer assim, as pessoas foram por si só, achando que era só, parafraseando o nosso querido presidente, achando que era apenas uma gripezinha. Uhum. Mas hoje nós temos exemplos de que não acabou. Hoje aqui na minha cidade, nós moramos numa cidade de 50 mil habitantes, que é uma realidade que eu digo que são duas cidades divididas em 25 mil praticamente cada uma, que é a cidade de Brejo. Hoje tivemos 19 novos casos, aí já teve casos ontem, teve casos sábado, teve casos sexta, quinta-feira, todos os dias, não teve um dia que ficou sem casos aqui. Uhum. Então, não acabou, não está livre, não está
E tipo, a gente, apenas pelo fato de estar de saco cheio, pelo nosso egoísmo, nós afrouxamos um pouquinho isso aí, de acordo com as medidas é, do governo. Então, como você falou, eu sou comerciante, eu ainda não reabri o meu estabelecimento por não ter segurança de uma retomada ainda. Eu não me sinto seguro, não só para a minha saúde, da minha esposa, da minha filha, da minha casa, bem como meus funcionários, mas ainda mais dos meus clientes. Então, assim, se a gente agir um pouquinho como pessoas que pensem no próximo e com algumas atitudes, tipo, eu tenho trabalho com uma lanchonete, tenho um delivery, esse distanciamento social provocado. Eu poderia desde sempre, ou desde assim que pode, já abrir aqui e tal. Eu sei que a retomada da economia é super importante, mas eu poderia escancarar as portas, aquelas medidas de segurança que são, como é que eu posso dizer, bem assim, deixá-las de lado em relação em ambientes como o meu, que é uma lanchonete, ou restaurantes que eu ando, que eu percebo, muita gente assim, tipo, achando que acabou, achando que não tem mais nada, Sim. entendeu? Eu acho que essa é a principal complicação, é as pessoas acharem que acabou. É, Eu tava conversando com um amigo, uma conversa rápida até pelo Instagram, e ele disse assim, não vejo a hora da pandemia acabar. Eu falei, ó, por questões históricas, a pandemia ela não vai acabar nem tão cedo, e assim, sabe? Ela é algo que vai perdurar por um bom tempo, porque existem muitos estudos a serem feitos, há novos picos da doença, etc, etc, etc. Então, che- assim, chegou a um ponto isso vai de levar um bom tempo ainda. chegou a um ponto de virou rotina da gente dizer assim, não, quando isso passar, a gente marcar, mas cara, isso não vai passar, vamos ter uma vamos ter uma atitude, não sendo pessimista, vamos ter uma atitude realista e dizer assim, Sim, vamos tentar ajustar isso aqui para que seja, mas não tem uma previsão, até ter uma vacina, até dizer assim, não, está erradicado, tem casos de reinfecção, tem casos. reinfecção. 5 casos saiu hoje. Isso, tem casos 5 casos. mutantes também da doença, que já é outra preocupação, que todo esse estudo de vacina pode ser que não entre no protocolo desses novos casos, novo Uhum. coronavírus. Aí, assim, a gente tem que ter um pouquinho de cautela e um pouquinho de reflexão e, antes de tudo, um pouquinho de empatia, de É verdade. Gente, como vocês podem ver, solidariedade. nosso colega Marcílio está super participando aí, tá? Dando milhões de entradas interessantes no texto, certo? Mas, ó, hoje eu estou conversando aqui com meu amigo Fabrício Pessoa, que é graduado no bacharelado em Educação Física pela SES Unita, especialista em Educação Física Escolar e Desenvolvimento Infantil, ah, pós-graduado na MBA em Gestão de Marketing, que foi lá onde eu conheci essa figura incrível, nosso curso de Gestão de Marketing. Ele é professor da rede municipal e rede estadual, lá na cidade de Brejo da Maria de Deus, é gestor de empresa e hoje graduando em filosofia. Tá? Nossa conversa de hoje é sobre a visão filosófica, o que a pandemia e o isolamento social está nos deixando, principalmente como ensinamentos. Tá? Ah, deixa eu ver aqui, mais uma pergunta minha para ti, cara. Inclusive, essa pergunta eu tentei meio que fazer um trocadilho, uma piadinha dela, talvez até de forma errada, não sei, vai me corrigir em relação a isso. Mas Heidegger, ele dedicou a vida ao estudo da ontologia, que seria o estudo do ser. Para ele, a filosofia, até então, se ocupava do ser de forma equivocada, pois confundiu o ser com o ente que é o próprio homem. Em razão disso, o filósofo se propõe a desfazer essa confusão para encontrar o verdadeiro sentido do ser e de sua existência. Aí, tentando fazer um trocadilho em relação ao estudo do ser, te pergunto, tudo isso que a gente está passando, tudo sendo tomado como esse novo normal,
Será que chegou o momento da gente estudar o ser novamente? Então, esse tema de Heidegger, do ser, para a gente entender ele, eu sempre digo, Heidegger é uma das leituras mais densas da filosofia, mas uma das mais apaixonantes, assim, que fala do ser pelo ser. Que a gente começa a ver o que Heidegger quis dizer, pegando lá antigamente o pensamento de Sócrates, né, do conhece-te a ti mesmo, quando ele fala que uma vida irreflexiva não merece ser vivida, ou seja, quando ele para pensar que tudo o que vinha acontecendo com os filósofos, que até então pré-socráticos, falavam sobre natureza como a essência das coisas, Sócrates lança essa de dizer, não, vamos falar sobre o ser. Mas o que é o ser, nesse caso? O ser da existência, ou até para chegar ao ser humano. Ele fala do ser para o ser e o ser como ente. É como se fosse, por exemplo, dar um exemplo que fique claro, assim, que fique fácil da gente entender. Apesar desse tema assim ser um pouco complexo, a gente tenta da forma mais tranquilo. O que, Certo. o que faz uma pedra ser a pedra é a sua existência. Então, essa pedra, ela é um ser fazendo todas as pedras serem seres, Certo. entendeu? Tá. O que É, faz o que faz a é gente complicadinho de entender, o que dá faz para puxar aí o que depois. faz nós sermos humanos, o que faz é, já dentro da sua pergunta é a, o ser, o que Heidegger vai chamar de ser aí, certo? Que é um objeto de estudo que nunca deve ser parado de ser visto. Quando ele fala o ser como ente, esse ente, ele trata o ser humano como qualquer ser humano, de forma geral. Mas a gente tem que ter cuidado, que esse ser que ele chama, que é o você, que é o ser aí, que é o ser pessoal, ele não pode ser confundido como um ser egoísta, que é totalmente diferente Certo. do eu. Tá entendendo? Assim, fica um pouquinho abstrato, um pouquinho confuso, para quem não tem muitas vezes o hábito do conhecimento. Eu indico, tem um vídeo no YouTube, depois eu posso deixar para tu colocar nos status, que é um cara tá dando um curso agora do livro O Ser e o Tempo, de Heidegger, que ele explica bem direitinho essa diferença do ser, do ente, enfim. Mas esse objeto de estudo do ser humano, aí, para Heidegger seria o ser aí, que é o Certo. equivalente ao eu. O eu deve ser estudado. Mas entenda, o eu sem ser da forma pessoal. É um eu Uhum. distante. Entendeu? Assim, ele brinca com as palavras. Eu tenho um grande amigo que estuda filosofia, não, ele faz direito, na verdade, que a gente brinca, dizendo assim que para você entender Heidegger, você tem que primeiro aprender alemão. Do que você aprender alemão, porque o alemão tem algumas ramificações que dá para você aprender Heidegger mais fácil. Quando traz para a nossa língua natural, o eu, o ser, o ente, o ser aí, que são coisas praticamente sinônimas, agora que com um sentido totalmente distinto, eu não vou dizer diferente. Mas cada um tem o seu caminho de Certo. navegação. E sobre a sua pergunta, sim, devemos sim estudar. Não devemos parar nunca de estudar a figura do ser humano. Nesse caso, do ser aí humano. Entendeu? Assim, que é na leitura que Heidegger. Porque estamos nesse período de Ulisses, e nós ainda não sabemos para onde vamos. Assim, tem
É Não, verdade. não tem concepções concretas para a humanidade. Uma coisa muito interessante que pode ser colocada assim nesse estudo do ser humano é que hoje nós podemos ver as coisas como não com ponto final, nem com vírgula, mas sim com ponto e vírgula. É, hoje a gente pode parar, refletir mais um pouquinho, olhar e fazer uma nova leitura daqui para frente, assim, como é que vai ser Mas, as coisas. perfeito, perfeita colocação, perfeita colocação. Bom, imperceptivelmente, passamos 45 minutos conversando. Vê só que massa. A gente tá chegando no finalzinho da live, né? 5 minutos aí, 6 no máximo. E eu tenho mais duas perguntas. Eu tenho a primeira pergunta, na verdade, é novamente colocação do Marcílio, e logo em seguida eu encerro com a minha pergunta. Vamos lá. O Marcílio coloca assim: de certo modo, como sociedade, estamos revertendo a lógica do pensamento cristão, que seria a prática da compaixão com o próximo. Mas, por outro lado, estamos vendo como nunca milhares de cientistas buscando de uma só vez, em tempo recorde, uma vacina. Percebo também que na terra do jeitinho, quem tem estabelecimento aberto meia porta é o esperto. Mas para quem está seguindo as regras da OMS, é a pessoa boba da história. E aí ele completa dizendo assim: a pergunta que não quer calar. Nos 2 primeiros meses, eu acreditava que a humanidade ia mudar para melhor depois dessa. Será que eu não estou vendo essa mudança para melhor? Será que só eu não estou vendo essa mudança para melhor? Ô, Ulisses, isso aí volta para o que a gente falou do começo. Acho que esse isolamento, ele traz o seu de dentro para fora. Se você tiver uma coisa boa dentro, vai ser bacana. Se você não tiver, isso aí também vai ser exposto a coisas que você tem no seu íntimo, no seu ímago lá dentro de você. Muito bem. E eu não acredito assim de forma tão clara. Desde sempre, eu vou ser bem sincero, eu nunca acreditei que, tipo, iríamos sair melhores do que entramos nessa, entendeu? Uhum. Eu não vejo sairmos de uma forma tão simplória assim, Certo. para poder dizer, eita, porra, a gente vai quando isso passar, eu não sei. Então, assim, o que vale disso tudo é o que a gente vai fazer com o nosso é, com nossas atitudes, nossas decisões, procurar ser mais coletivo, procurar ser mais empáticos, enfim, isso de decisão Perfeito. pessoal para o coletivo, entendes? Perfeito. Perfeito. Concordo contigo, Fabrício. Eu acho também que essa percepção do coletivo traz uma mudança bem interessante, ou uma possível mudança interessante, né? E aí, para a gente finalizar, diante de tudo isso que a gente conversou, de todos os conhecimentos que você está tentando nos passar um pouco mais, dentro desses pensamentos filosóficos todos, qual o principal ensinamento que esse momento está nos deixando? Então, é, isso que essa questão assim que forçosamente nós teremos que ser mais coletivos. Acredito que isso aí vai ser um caminho que vai ser precisa tem que ser sem volta. Que não neguemos a ciência, que assim saber que angústias e ansiedades que são dois fatores presentes que foram aflorados agora nessa pandemia Isso. são coisas que elas têm, como é que eu posso dizer, tem tratamento, tem jeito. Se você não consegue sozinho, que você procure ajuda, que você procure conversar, que assim você entenda. Muitas vezes eu peguei duas definições aqui bem simplórias em relação ao que é angústia e o que é ansiedade para falar. A angústia é o que seria o medo sem o objeto. É bem simples, mas tipo, é um medo e a gente não sabe, não existe o objeto para que colocar o medo, entende?
É mais ou menos o que Uhum. todo mundo está sentindo. O sentimento que a gente não sabe para onde vai, não tem o objeto de ir para algum lugar, faz com que nós fiquemos angustiados. E ansiedade, é, ela é típica de quem vive no futuro. São duas Certo. definições bem simples, assim. Eu não sou psicólogo, mas assim que as pessoas às vezes com uma reflexão que possa fazer sobre esses temas que eu coloquei em relação à angústia e ansiedade, você pode se enxergar e pode ver é, que deve procurar ajuda ou deve procurar fazer uma abordagem melhor em relação à sua própria vida. Um, Leituras filosóficas ajudam bastante em relação a você ter autoconhecimento, de você ter. Isso aí para quem gosta, claro, mas que deixa aí essa passagem assim, em relação à angústia, que é um medo é um medo sem objeto, é um medo sem definição, Uhum. e a ansiedade, que é uma coisa típica de quem vive no futuro. Perfeito. E com isso, Ulisses, a gente deixa que a gente espera que tudo que a gente venha passando, o que a gente tem a oferecer e a acreditar é que a esperança é, deve existir. A gente desistir, Concordo esperança. plenamente com você, meu amigo. E não esperar que caia do céu. E assim, esperança que nós possamos fazer dias melhores. Acreditar na É isso. ciência, acreditar no isolamento social, fazer sua parte para o coletivo, tá entendendo? Ser pessoas melhores, fazer o bem. Isso aí são coisas que esse isolamento social, ele tem, entre todas as coisas ruins, ele tem que fazer você, no mínimo, refletir sobre isso. Assim, as Verdade. minhas primeiras Verdade. palavras foi aquele dizendo que não chegou nada bom em relação a essa pandemia, mas que de todas as coisas negativas que sirvam como sementes para benefícios que venham acontecer. Agora só parte para o coletivo se vier do seu pessoal, do seu íntimo. Beleza, Perfeito. meu irmão? Perfeito. Meu amigo, eu só tenho que lhe agradecer por esse encontro, por essa conversa direta contigo. Mais uma vez, falando do meu amigo Fabrício. Fabrício Pessoa, graduado no bacharelado em Educação Física pela SES Unita, especialista em Educação Física Escolar e Desenvolvimento Infantil, pós-graduado na MBA em Gestão em Marketing, professor da rede municipal estadual da cidade de Brejo da Madre de Deus, hoje graduando em Filosofia e também Gestão de Empresas. E eu tenho o prazer e a honra de também tê-lo como meu amigo, né? E a gente pôde ter essa conversa aí com vocês, passar um pouquinho de ensinamento, um pouquinho de informação, um pouquinho de pensamento, reflexão, para que vocês pensem um bocado aí. Meu amigo Fabrício, muito obrigado pela tua presença. Foi incrível ter você hoje aqui. Eu que agradeço, Ulisses. E queria dizer assim que essas questões filosóficas às vezes espantam e a gente procura trazer de uma forma bem. Quando você me fez o convite, eu até disse, pô, Ulisses, que massa, mas eu vou tentar procurar ser o mais simples possível. Assim, não ter muita prolixidade em relação aos temas, porque muitas vezes falar filosofia é chato, sociologia não presta, ou história é muita letra, enfim, sempre fazem uma dificuldade em relação a esses Uhum. temas. E a gente Eu entendo tenta trazer perfeitamente, de meu uma amigo. forma mais clara, espero que tenha sido bacana. E eu que agradeço a participação e conto comigo em outras Vamos só oportunidades que aguardar os vier. comentários. Vamos Ótimo. aguardar os comentários em breve no seu Instagram e no meu, para Massa, saber se as massa. pessoas que nos assistiram se aprovaram. Espero que tenham Vai ficar gostado. salvo no IGTV, tá, gente? Quem não pôde Massa. acompanhar, vou deixar salvo no IGTV. E aí eu já vou fazer o meu convite. Semana que vem, terça-feira, dia 15 de setembro, tem conversa direta, terceira live, 10 horas da noite. Vai ser um encontro de arte e beleza. Eu vou conversar com Vanessa Mirella, minha amiga, também graduada no bacharelado em Educação Física pela SES Unita. Ela tem formação em dança, formação em estética tradicional, formação em cardiologia do exercício, formação em periodização de treinamento em corrida de rua e formação para instrutora do Zumba básico. Ela também é personal trainer, instrutora de ginásticas coletivas
coreógrafa e dançarina. Adivinha sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a arte da dança e o seu desenvolvimento no meio fitness. Então, eu espero você terça-feira que vem, 10 horas da noite. Eu e Vanessa, beleza? Fabrício, meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço para ti e até a próxima. Valeu, Levi. Gente, até Obrigadão. terça. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.